Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui na região do centro, Rebouças, para falar sobre o mercado de trabalho em Curitiba. Muita gente tem perguntado para a gente se existe trabalho em Curitiba, como que é o mercado de trabalho, quais são as vagas mais procuradas, e a gente vai abordar um pouquinho desse assunto que vocês tanto pedem pra gente aqui no canal. Mas antes, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no Curitibando, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz. Vamos lá, então, mergulhar nesse assunto? E antes, claro, considere ser membro aqui do canal, porque isso ajuda bastante o Curitibando a crescer. Acho que antes de a gente saber quais são as vagas mais procuradas, o que as pessoas mais conseguem como oportunidade de trabalho, a gente precisa pensar que Curitiba é uma cidade em expansão. Apesar de ser uma metrópole, uma capital, apesar de ter vários eixos, Curitiba ela tem crescido para alguns cenários específicos. Se nos anos 90 a gente viu um crescimento exponencial, por exemplo, da indústria automotiva, hoje a gente tem um caminho diferente. A gente vê que o que mais tem gerado mão de obra, por exemplo, está no setor de tecnologia, por exemplo. Por quê? Porque Curitiba cada vez mais tem se tornado um polo de inovação e um polo tecnológico. Não é à toa que a capital foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. A gente já falou sobre isso aqui no canal, e se você ainda não viu esse vídeo, fica o convite para que você assista, porque é bem interessante, a gente explica isso tintim por tintim. Então a gente tem essas safras de crescimento, essas safras de potencialização de determinados setores. E por que isso é importante? Isso é importante porque você vai percebendo e acompanhando esse crescimento com relação também ao que a gente vê de desenvolvimento no mundo. Se antes você tinha um crescimento exponencial dessa indústria automobilística no mundo, uma maior preocupação com essa locomoção via carros, via essa mobilidade individualizada, hoje você pensa na mobilidade como soluções coletivas. Isso implica, claro, numa mudança de paradigma e, obviamente, que isso vai influenciar também a formação de empregos. Um setor que em Curitiba tem crescido bastante é o setor de serviços. Ele, por sinal, em 2023, na verdade, está falando 2023, voltando 20 anos, 2023, foi o setor que mais empregou. Ele gerou em torno de quase 10 mil empregos somente ali na primeira metade do ano passado, ou seja, é coisa pra caramba, é bastante oportunidade. Aqui a gente está na Praça Rui Barbosa, só para constar para vocês que a gente tem um ônibus expresso. Aqui também é um importante terminal da cidade, a gente falou sobre ele no vídeo da rua Pedro Ivo. Então, olha só um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como é a praça. Então, a gente tem o setor de serviços como o grande empregador aqui de Curitiba nesse momento. O que é setor de serviço? Tudo aquilo que, vamos lá, presta serviço para alguém. Você não é necessariamente um produto. Então, você tem, por exemplo, detetização, você tem inúmeras outras áreas. Detetização me veio na cabeça porque justamente não é um produto que você oferece, mas é uma prestação de serviço. Manutenção predial, vendas de seguro, por exemplo. Enfim, é um setor que tem crescido e tem ganhado muita força. Por quê? Justamente porque hoje em dia as pessoas estão mais atreladas
aos serviços, né? O consumidor muitas vezes ele está mais interessado em serviço do que o produto em si, porque porque o produto você acaba comprando via internet, você tem alguns polos já de compra, tanto online quanto offline, e os serviços, isso que muitas vezes é invisível ou é invisibilizado, nem sempre, agora sempre tem ganhado um pouco mais de espaço. Então, se você trabalha em algum setor de serviços, você pode, obviamente, ter uma maior oportunidade de trabalho aqui na capital paranaense. Em segundo lugar, a gente tem a construção civil. A gente percebeu durante a pandemia uma redução no setor e agora a gente tem um reaquecimento. Também foi um setor que empregou bastante gente a partir do ano passado. Por quê? Justamente porque voltaram o financiamento, as facilidades de crédito para financiamento de imóveis, voltaram também alguns programas de financiamento para população de baixa renda. A gente teve também um reaquecimento das indústrias, investindo em novas sedes, investindo em novos prédios. Tudo isso fez com que o interesse pelo setor aumentasse e a necessidade de mão de obra qualificada também crescesse. Não à toa, é muito comum que venham pessoas de outros estados para trabalhar na construção civil, justamente porque a demanda é tão alta que os profissionais do próprio Paraná, de Curitiba de uma maneira geral, não dão conta de suprir essa demanda. Então a gente tem também esse super reaquecimento da construção civil. A gente viu ali de 2010 até 2020, até ali o começo da pandemia, a construção civil sendo o maior, ou um dos, pelo menos, maiores setores em expansão aqui em Curitiba. E agora a gente tem, aqui em Curitiba e também no Brasil, mas agora a gente tem visto esse ressurgimento do setor. Isso é bem bacana, porque quanto mais a economia está aquecida, melhor para a distribuição de renda em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país, de uma maneira geral. Depois, em terceiro lugar, a gente tem o setor de comércio. Como a gente vê, Curitiba tem uma movimentação muito intensa de pessoas, uma movimentação muito grande, uma circulação de pessoas mesmo. Isso, claro, que provoca também uma demanda dentro do setor do comércio, né, em inúmeros produtos. Então, quem está pelo centro, ou mesmo quem às vezes trabalha home office, precisa comer, precisa se vestir, precisa comprar produtos diversos, ir ao mercado, enfim, qualquer coisa. Isso faz com que seja, claro, um dos setores também em expansão. A gente precisa pensar que o que realmente cresce em Curitiba, ou aquilo que é inovação, ou aquilo que é primeira necessidade. Isso tudo é muito sintomático da constituição de uma metrópole. Ou seja, por exemplo, estou na rua, preciso voltar para casa, comprar um café, comprar um pão, ou aproveitar que estou na rua, comprar um produto diverso. E como que eu volto? Posso voltar, por exemplo, de Uber em serviço, dando um exemplo básico. Então, assim,
que está, claro, atrelado, obviamente, a um setor da tecnologia que não tem sede em Curitiba, claro, mas é só um exemplo de como as coisas se cruzam, como os diversos setores econômicos fazem essa conversa. Olha só, falando em comércio, uma loja super tradicional aqui em Curitiba. Olha só. A gente já passou nessa rua, se você assistiu ao nosso vídeo sobre Curitiba ser a cidade mais inteligente do mundo, não, minto, sobre Curitiba já ter sido capital do Brasil, você já viu a gente por aqui. A gente está na Praça Osório. A gente vai pegar esse outro lado aqui. Então, a gente tem essas inúmeras configurações, não só econômicas, mas também sociais, que vão pulverizando esses empregos, que vão permitindo que as pessoas se recoloquem. Isso significa que Curitiba é um lugar de pleno emprego? Obviamente não. Mas você consegue, com qualificação, construir essas oportunidades. E aí Curitiba tem não só instituições, digamos, formais para você adquirir essa qualificação, como também espaços da própria prefeitura, como o Liceu de Ofícios, que está atrelado à Fundação de Assistência Social, e você pode fazer cursos gratuitos lá também. Se você, por acaso, estuda numa universidade maior ou de médio porte, você pode ter um núcleo de empregabilidade. Antes, só de a gente continuar, aquela prestadinha de atenção básica no que a cidade oferece para a gente, que muitas vezes passa sem a gente prestar a devida atenção. Olha só essas escadarias. Eu não lembro agora o que é esse casarão, me fugiu. Se você lembra, deixa aqui nos comentários, que vai ser bem bacana compartilhar essa informação com vocês. Olha só um pouquinho aqui. Ali, ó, é o começo da... Não, ali não é a Comendador Araújo, mas a gente pega reto e sai nela. Vamos por aqui, pegar um caminho que a gente não fez. Então você pode ter esses espaços formativos em diversas áreas da cidade, em diversos espaços da cidade, tanto espaços formais como também espaços gratuitos com essa intenção, como eu falei, né? Os liceus de ofício, outros espaços também de formação em diversas áreas. Você tem também a Agência do Trabalhador, tem uma sede ali na Rua Pedro Ivo, mas também tem espaços em outras áreas da cidade. Ali você tem muitas vezes acesso a cursos, a encaminhamentos. Existem muitos mutirões de emprego temáticos. Então você teve recentemente mutirão para os trabalhadores da cultura, mutirão para os trabalhadores da saúde, mutirão para os trabalhadores da indústria. A indústria que, por sinal, tem uma presença muito forte em Curitiba, tanto ali na cidade industrial, quanto também na região metropolitana, como a gente já comentou, ali em São José dos Pinhais, em Araucária. São cidades que têm uma concentração bem grande de indústrias e que contribuem, claro, para o crescimento do estado e, obviamente, que da capital paranaense também. Então, uma boa dica para se trabalhar em Curitiba é buscar uma colocação nesses 3 setores de maior abrangência e buscar uma qualificação profissional, seja dentro da própria universidade ou nesses núcleos que a gente encontra por aí na cidade, como a FAS, como, enfim, a Agência do Trabalhador. Uma coisa que eu digo é sempre importante criar conexões
aqui em Curitiba. Quanto mais você estiver alinhado com profissionais da área da qual você trabalha, maiores são as suas chances de também conseguir uma posição aqui. É bem legal fazer essa pesquisa antes, ver quais são as demandas, o que é necessário para conseguir um emprego em Curitiba, enfim, essas coisas básicas. Tá vendo aquela estrutura ali, ó? Bem aqui no cantinho? Rua 24 Horas, minha gente. A gente já fez vídeo dela aqui no Curitibano. Aqui, na 24 de maio, depois aqui Visconde de Naca, termina lá onde a gente falou do vídeo do Mercês, ali a Praça Rui Barbosa. Quem maratona os vídeos do Curitibano conhece a cidade de uma maneira diferente, é aquilo que eu sempre falo. Curitiba, por quem realmente conhece Curitiba, olha só. Então, essa é uma boa dica sobre como conseguir um trabalho ou estar qualificado para trabalhar aqui em Curitiba. São dicas de ouro, dicas valiosas que você não vai ver em qualquer lugar, mas aqui no Curitibano você tem acesso a essas dicas preciosas. Então, não se esqueça, veja como que você consegue se enquadrar nesses setores, mas é claro que Curitiba tem muitas opções e você pode, de repente, se enquadrar em um desses nichos que não estão, né, nessa tríade, mas sim, graças à sua experiência, qualificação e tudo mais. Então, não deixe de buscar estudo, não deixe de buscar conhecimento e construir essa ponte com as necessidades do mercado também. E se você vem para estudar, a gente já falou sobre isso, como Curitiba é uma opção excelente para quem quer estudar. E aí, claro, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico, um mestrado, um doutorado, são opções também para criar conexões, para fazer um diálogo interessante e importante com outros profissionais da sua área. Então existe sim emprego em Curitiba, mas como a gente falou, não é uma cidade com pleno emprego, não em toda a área. Isso é bem importante de você saber, né? Algumas áreas são mais bem posicionadas no número de vagas, como a gente já falou. Então, eu acho que isso é bem importante de a gente colocar em pauta, para que você não chegue também, de repente, com uma expectativa imensa de recolocação e se frustre pela dificuldade de encontrar trabalho. Olha só um pouquinho aqui. Aqui a gente já está na Emiliano Perneta, que é a continuação da Marechal Deodoro, que a gente já mostrou, já falou dela em outros vídeos aqui do Curitibano. Então, respondendo mais uma vez, existe emprego em Curitiba? Sim. Significa que eu pisei na cidade, eu vou conseguir? Não. Mas significa que você pode sim se qualificar, pode sim buscar experiência e construir uma rede de contatos que vai te ajudar a se colocar lá. De repente, se você é um profissional autônomo, que trabalha com alguma área específica, como barbeiro, costureira, ou qualquer outra área autônoma, você vai encontrar uma possibilidade maior de trabalho, de se recolocar, de se construir aqui em Curitiba. Essa é a tua ideia, é vir para cá. De cara, eu já te desejo boa sorte e que você siga o Curitibano para continuar de olho nessas dicas que só aqui o canal tem, tá bom?
espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouquinho mais de como é a cidade. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, considerar ser membro e compartilhar esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!